a primeira pergunta que muitas pessoas fazem: qual é a diferença entre a astrologia tradicional e a astrologia kármica? E aqui eu vou englobar, junto com a astrologia tradicional, a astrologia chamada de moderna também, né? Alguns chamam de astrologia psicológica, enfim. A astrologia que interpreta o mapa identificando apenas aquela questão atual da pessoa, a vida atual. Essa é a diferença primordial da astrologia kármica para a astrologia tradicional. A astrologia kármica é uma astrologia espiritualista, que entende que o ser humano é, né, uma alma imortal que precisa encarnar inúmeras vezes para dar continuidade no seu processo evolutivo, e cada vida a pessoa é conectada com as vidas seguintes, né? E daí que essa visão espiritualista olha para essas vidas passadas para entender quem é o indivíduo na vida atual, né? A diferença primordial é isso, é não encarar o indivíduo apenas como esse ser que está aqui. Essa é a única vida, você tem uma única chance de acertar. Se você acertar, ótimo, você vai para o céu. Se você errar, ruim, você pode ir para o inferno ou para o... Lembrei a palavra, umbral. Então, não tem essa questão de o umbral existe, né? Ele é, vamos dizer assim, uma realidade para as pessoas que não estão, vamos dizer assim, evoluindo como deveriam evoluir. Na verdade, aquelas pessoas que estão involuindo, né? Isso parece que não é possível, mas, na verdade, assim, quando ela está recorrendo em erros graves e que vão ferindo a sua alma e a alma das outras pessoas, ela acaba parando nesse estágio intermediário que é o umbral, né? Mas a astrologia kármica entende que é diferente, né? Existe um umbral e tudo mais, mas é assim, não é acabou a vida, pronto, acabou, você virou pó e nada mais acontece. Não é assim. Né? O espírito, ele é eterno, a alma é eterna, e o espírito, ele passa de um plano para o outro, o plano terrestre e o plano superior, o plano espiritual, onde ele vai alternando vivências e aprendizados. Aqui no planeta Terra, a gente aprende situações de uma determinada forma, mais prática, mais, às vezes, mais acelerada, e às vezes vamos dizer assim, pelo sofrimento que causa a alma ter que reencarnar, isso conta como né, um ponto a mais no seu processo evolutivo. Mas, astrologicamente falando, o que isso quer dizer? Né? Que o indivíduo ele tem lições a serem aprendidas, características de personalidade a serem desenvolvidas. As lições estão ligadas a essas características de personalidade que são identificadas por cada signo do zodíaco. Cada signo do zodíaco é um aprendizado. E a gente vai desenvolvendo esse aprendizado através das inúmeras energias que nós temos no mapa, né? Através da inteligência, que é o Sol, através da nossa comunicação, que é o Mercúrio, através da Lua, que são as nossas questões emocionais, como é que a gente reage emocionalmente ao mundo, à vida, aos acontecimentos, né? A gente reage emocionalmente, principalmente aos acontecimentos. A Vênus, como é que a gente dá e recebe amor, o Marte, a nossa ação, se a gente age, se a gente não age, se a gente age de uma maneira equilibrada, se a gente age com agressividade, se a gente não age, se a gente se torna apático. Tudo isso são lições que a gente vai aprendendo, né? Como é que a gente expande a consciência com Júpiter, como é que a gente aprende vamos dizer assim, sobre responsabilidade com Saturno, como é que a gente desenvolve as nossas características individuais de inventividade, de criatividade com Urano, como é que nós desenvolvemos uma capacidade de conexão harmônica com o outro, né, o que a gente chama de amor universal, amor incondicional através de Netuno, como é que a gente desenvolve essa
essa sensibilidade através do Netuno, a nossa intuição, a nossa conexão com o plano espiritual e como é que a gente usa a nossa força psíquica com Plutão. Então, tudo isso é aprendizado para o indivíduo. E esse aprendizado, ele vai se acumulando, né? Você aprende uma coisa hoje, aprendeu, ótimo, aprendeu aquela lição, passa para a próxima. Não aprendeu, tem que repetir a lição. Ou estou fazendo da maneira errada, eu tenho que refazer para fazer da maneira certa. Então, tudo isso são processos que vão acontecendo ao longo de várias vidas, né? Porque a gente imagina como uma escola. Você entra lá no primeiro ano, você tem tais lições para aprender. Se você aprendeu tudo e passou com boa nota, você passa para o segundo ano, você não precisa repetir aquelas lições. Mas uma matéria lá não foi muito boa, então aquela você precisa repetir. E aí a gente vai, bom, então na próxima vida eu vou repetir esse aprendizado aqui que eu não repeti. E daí isso vai acontecendo ao longo de várias vidas, a gente vai evoluindo, aprendendo, desenvolvendo essas características ao longo de várias vidas. Então, essa é a diferença, né, primordial da astrologia kármica, que olha para as vidas anteriores, o que foi que eu deixei de aprender nas vidas anteriores, o que foi que eu trouxe de bagagem das vidas anteriores para a vida atual, como é que é o meu... como é que são as minhas reações emocionais que eu já desenvolvi ao longo de outras vidas, elas estão equilibradas, elas estão em desequilíbrio, precisam ser melhoradas, precisam ser aprimoradas, precisam ser corrigidas, e todas as energias de cada um desses planetas que eu citei aqui, vamos dizer assim, são revisitadas, né, ou aprimoradas, ou melhoradas, ou corrigidas a cada vida, e assim o ser humano vai evoluindo. Então, como entendimento primordial, né, essa é a diferença da astrologia tradicional para a kármica. A kármica vai olhar para as vidas passadas. O que você é hoje, por exemplo, o signo solar. A astrologia tradicional, taxativamente, vai dizer assim: se você nasceu com o Sol no signo de Gêmeos, você é muito comunicativo. Mas essa pessoa nasceu, né, ou está na primeira ou na segunda encarnação com o signo de Gêmeos e ainda não desenvolveu essa comunicação. Ela pode ter vindo de outras vidas, né, com signos muito introvertidos, com signos muito fechados, com dificuldade de comunicação. Ou, pior ainda, né, ter desenvolvido vícios de comunicação ou erros de comunicação que geraram, vamos dizer assim, karmas de relacionamento provocados pela sua comunicação. Então, não é porque a pessoa nasceu com Sol em signo de Gêmeos que ela automaticamente já é uma pessoa comunicativa, sociável, racional, que sabe tudo, que é curiosa. Não é bem assim, tá? A pessoa está desenvolvendo essas características. Então, tem essa visão diferenciada da astrologia tradicional, astrologia moderna, para a astrologia kármica. A astrologia kármica diz assim, se esse signo solar são características que você está desenvolvendo na vida atual. Pode estar no início do aprendizado, pode estar no meio, pode estar mais para o final. Se já está mais para o final, a pessoa já tem muitas daquelas características, está aprimorando ainda, né? Se ainda nasceu, está aprimorando e está desenvolvendo essas características. Ao passo que, né, a astrologia tradicional vai dizer, não, você já é assim. E muitas pessoas vão usar isso até como desculpa, né? Eu sou pavio curto porque eu tenho Sol em Áries. Mas isso não é desculpa, tá? Se você é pavio curto, você está vibrando do lado negativo do Áries. Então, tem que aprender a ser mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, tá? Para vibrar o lado positivo do Áries. Então, ter coragem, ter dinamismo, ter iniciativa, mas não ser aquele ser raivoso que está sempre explodindo em cima de todo mundo, né? Então, é isso aí.